Olá! Neste vídeo eu vou mostrar como é possível você obter informações disponibilizadas pelo governo e montar a sua visão explorando esses dados. Recentemente foi divulgado que o Espírito Santo é uma referência em transparência em dados públicos e, fazendo uma pesquisa rápida, eu encontrei algumas informações referentes ao tráfego de veículos na Rodossol. Então eu resolvi montar uma visão utilizando esses dados da Rodossol e mostrar alguns indicadores interessantes de dados públicos do governo do estado do Espírito Santo. Bom, se você acessar o portal de transparência do governo do estado, você vai ter na guia Informações Gerais alguns dados de fluxo de veículos. Então aqui, por exemplo, você consegue obter informações de veículos nas praças da Rodossol de diversos anos, desde 2009. Então, para essa demonstração, eu fiz o download da base de dados de 2013. Fiz aqui o download da base de dados e importei essa base de dados para dentro de uma planilha do Excel. Então, está aqui. Essa base de dados ela é simples, ela possui uma coluna de data, que identifica o dia e a quantidade do valor arrecadado no dia e a quantidade de veículos que passaram no dia. Ela divide essa informação entre as praças da Terceira Ponte e a praça da Praia do Sol. Também divide a informação referente à categoria dos veículos. Então tem aqui o código da categoria do veículo que passou, porque existe uma tarifa diferenciada por categoria de veículos. Então, essa base de dados possui informação do ano de 2013 inteiro. Depois que foi feita essa importação dessa base de dados, é necessário incluir ela dentro do modelo de dados do Power Pivot. Então você seleciona essa base de dados e clica em adicionar ao modelo. Fazendo isso, lá no seu Power Pivot, você pode clicar em Manage, aguardar até que o Power Pivot abra. Portanto, aqui no Power Pivot, você vai ter informações carregadas dentro do modelo de dados. Bom, para complementar essa base de dados disponibilizada pela Rodossol, é interessante saber que tipo de veículo representa cada uma dessas categorias, certo? Então, a gente precisa importar informações que descrevem essas categorias de veículo. Voltando aqui no site da Rodossol, a gente pode clicar em consultar em tabela, clicar aqui em uma das praças e um determinado mês, e ele vai descrever para você todos a quantidade de veículos e valor arrecadado por categoria de veículo no formato descritivo. Então você pode usar também essa URL para criar uma nova tabela dentro do seu modelo de dados que vai servir como referência para a categoria. Então, como fazer isso? Você pode usar o Power Query, que o Power Query permite fazer pesquisas na web. Você lança esse link, onde tem a descrição das categorias, nessa caixa de texto, dá OK. Aguarda até que ele carregue todas as referências da página. Então está aqui. Essa tabela de informações gerais, ela tem a quantidade de veículos, valor bruto, mas não é necessário isso. Você pode remover das colunas e utilizar apenas a categoria que traz a informação descritiva de todos os tipos de veículos. Você clica em Done. Feito isso, você terá uma tabela que vai trazer a descrição de cada categoria. Aí o que eu fiz? Eu adicionei a sigla da categoria e adicionei também uma coluna que representa o URL de uma imagem. Por quê? Porque eu tenho a intenção de usar uma imagem para identificar qual é o tipo de veículo que foi faturado na Terceira Ponte ou na Rodossol. Então essas imagens eu extraí de outro site. Eu acessei um site do DER.
Departamento Estadual de o site do governo, onde ele define as categorias de veículos e aí ele traz a imagem de cada um dos veículos. Aí eu peguei, simplesmente extraí essas imagens, né, para serem utilizadas dentro do nosso modelo de dados também. Então passei a URL de cada uma dessas imagens para a nossa tabela. Então está aqui a nossa tabela e as respectivas URL das imagens. Bom, feito isso, a gente faz a importação dessa tabela para dentro do modelo. Então, mais uma vez, fazendo a importação da tabela para dentro do modelo, para garantir que ela apareça lá no nosso Power Query, nosso Power Manager, Power Pivot. Então, você clica aqui em adicionar para o modelo, tá? E ela vai aparecer disponibilizada no nosso Power Pivot. E aí, a partir desse momento em que a gente tem as duas tabelas, é possível fazer a referência. Você consegue, a partir de agora, fazer a referência com o código da categoria de veículo com a categoria de veículo da nossa tabela que a gente acabou de criar, baseado no site do governo. Então está relacionado tanto os valores dia a dia faturado pela Roda-Sol com as categorias de veículo e a descrição dessas categorias. Bom, o nosso modelo precisa ser configurado, definir qual é o tipo de dado de cada uma das colunas, né? Então dizer aqui que, por exemplo, essa coluna aqui que representa a imagem precisa estar categorizada como image URL para identificar que existe uma imagem nessa URL. A gente precisa vir aqui na tabela de dados e definir que a coluna data representa um tipo de dado de data. A gente pode formatar também. E precisa definir também o valor arrecadado como decimal, que já reconhece como decimal, e a quantidade de veículos como inteiro. E foi criada também uma coluna derivada chamada Wiki. Essa coluna que eu criei foi para fazer um relatório semanal. Então ela usa uma função WikiNum baseada na data para saber qual é a semana do ano em que foi faturado aquele valor, que foi arrecadado aquele valor. Então a gente vai usar isso em um relatório semanal. Bom, então o modelo de dados está carregado, está pronto. A gente pode fazer agora um relatório utilizando os dados da Roda-Sol do ano de 2013 e fazer diversas análises em cima desses dados. Para isso, vamos ao nosso Excel. Vamos acessar a guia Insert, clicar em Power View. Ele vai carregar uma nova tela para montar seu Power View. Bom, para começar, vamos fazer um relatório que analisa o valor faturado por praça de pedágio. Nome da praça, quantidade, valor arrecadado. Vamos colocar isso no formato de gráfico. Bom, temos aqui o valor arrecadado por praça. Então a gente já pode ver que a praça da Terceira Ponte, ela arrecada um valor maior, mas não muito maior do que a praça da Praia do Sol, mas ela tem uma quantidade significativa de veículos que passam por ela, muito maior do que a praça da Praia do Sol. O valor faturado em 2013 foi 36 milhões na Terceira Ponte e 31 milhões na Praia do Sol. Se quiser ver isso com mais detalhes, então está aqui a diferença. Então esse é o nosso primeiro gráfico. A gente poderia também querer saber como foi a evolução desse faturamento no período semanal ou diário. Então fazer um gráfico que mostra a variação. Para isso vamos pegar data e vamos pegar valor arrecadado. E colocar isso como linha, gráfico de linhas. Então está aqui a nossa variação da arrecadação.
Muito bem. Então a gente pode ver que tiveram picos de arrecadação de 324 mil em apenas um dia, em fevereiro de 2013, e tiveram quedas de faturamento, como nesse dia em que foi arrecadado apenas 8 mil reais. Foi dia 11/7. Provavelmente tem a ver com o período das manifestações, onde houve a interdição de alguns dias das praças de pedágio. E aqui você percebe que depois desse período de queda teve um período de estabilização no valor, no patamar inferior. Isso aqui foi o reajuste dos preços que o governo do estado fez. Então, se você quiser descrever alguma coisa, detalhar esses gráficos, você pode adicionar texto. Vou botar aqui, por exemplo, que a partir dessa época houve a redução de preço. Então, se quiser analisar, por exemplo, só a terceira ponte. Só a terceira ponte, a redução de preço foi maior. Só Rodossol. Não houve essa redução de preço. Então você vê que você consegue identificar que a redução de preço, o impacto está todo na redução de preço feita na terceira ponte. Então, confirmando que se trata daquele reajuste feito no ano passado. Bom, então temos aqui um relatório que mostra as praças, um relatório que mostra a variação diária dos preços e a gente consegue identificar os picos de aumento e redução nessa arrecadação. Agora vamos fazer um relatório que mostra os tipos de veículos que passam na Rodossol, para saber quais são os tipos de veículo que mais arrecadam, que a Rodossol mais arrecada. Então, para isso, vamos lá, vamos utilizar a imagem dos veículos. Vamos colocar aqui a descrição, ou seja, a categoria que esse veículo tem. Vamos deixar ele no formato de cartão. Então está aqui os veículos. Vamos colocar também a quantidade de veículos que passou e o valor arrecadado. Então temos aqui. Vamos ordenar isso pelo valor arrecadado, de forma crescente. Então temos nossa lista de veículos, de categorias de veículos, com a quantidade de veículos que passou e o valor arrecadado. Então o campeão de arrecadação é automóvel com reboque e caminhonete com reboque 4 eixos. Depois vem automóvel com semi-reboque, depois motocicleta. Então esses são os campeões de arrecadação, os tipos de veículos campeões de arrecadação. E para finalizar, vamos fazer um relatório que traz essas categorias de veículos e coloca elas sob uma perspectiva de comparação entre a quantidade de veículos e o valor arrecadado. Em um gráfico que é um gráfico de bolhas, onde a gente consegue ver a evolução no tempo dessas categorias. Vou colocar a quantidade de veículos no tamanho do círculo para saber realmente quais são os que mais se destacam em quantidade. E na linha do tempo nós vamos colocar a semana, para que a gente veja a evolução semanal, né? A gente consiga acompanhar a evolução semanal dessas categorias de veículos, sabendo a quantidade de veículos que passaram e o valor faturado por veículo. E por último, para finalizar nosso relatório, vamos colocar a categoria de veículos aqui nos nossos filtros. Porque é interessante a gente saber fazer um comparativo entre as categorias de veículos e fazer uma análise mais com escopo mais detalhado. Ok, finalizamos o relatório, vamos colocar um título para ele. Agora podemos começar uma análise mais detalhada das informações que nele
estão apresentadas. Bom, vamos lá. Para começar, vamos fazer um comparativo de algumas categorias de veículo. Por exemplo, reboque, reboque de caminhão, caminhão com reboque, de 4, de 5 e de 6 eixos. Vamos comparar essas três categorias de veículos. Bom, para começar, esses veículos eles passam mais na Praia do Sol, muito pouco na Terceira Ponte. Então, o faturamento só com esses tipos de veículo ficaram na ordem de 1.400.000, sendo que o veículo que mais arrecada é o caminhão de reboque com 4 eixos. Caminhão, trator, semi-reboque, 4 eixos. Então é exatamente esse modelo de veículo. Foram 63.884 contabilizações de pedágio e R$ 1.193.000 de arrecadação. Logo em seguida vem aqui o caminhão com reboque, caminhão trator semi-reboque 6 eixos com R$ 350.000. E por último, com R$ 16.000 apenas, o caminhão de 5 eixos. Então, exatamente, o caminhão de 4 eixos ele se destaca bastante na arrecadação dessa categoria que envolve os caminhões. Houve um pico de arrecadação dia 2/7, apenas um único dia foi arrecadado R$ 9.000. Houve um dia, logo em seguida, que foi arrecadado apenas R$ 439. Teve um dia de queda também em junho e julho, né? Mas no geral ele se estabilizou no valor de R$ 5.800 por dia, R$ 5.000, R$ 6.000 por dia. Essa é a média, entre 5 e 6 por dia, desses três tipos de veículos. E aqui nós vamos ter um comparativo desses três tipos de veículos com relação ao valor faturado e a quantidade de veículos que nós temos. Então colocamos isso aqui no ponto de vista semanal. A gente consegue ver as mudanças que houveram no ano. Por exemplo, até a semana 35. Até a semana 35, o caminhão de 4 eixos ele teve um pico que aconteceu na semana 27, onde ele teve a maior arrecadação. Ele teve uma arrecadação maior, mesmo não tendo a maior quantidade de veículos. Então significa que teve um lucro maior nessa época, nessa semana. Foi a semana que mais foi lucrativa. Porém, teve a semana em que teve um pico de quantidade de veículos que passaram na Rodosol. Mas, mesmo tendo um pico de quantidade de veículos, não foi a semana mais lucrativa. Ela perdeu para várias outras semanas que tiveram menos veículos que passaram. Então, esse aqui foi o pico de quantidade de veículos. Aqui foi o pico de arrecadação. Teve uma lucratividade maior aqui, uma menor aqui. Isso para a categoria de 4 eixos. Para a categoria de 6 eixos, então pico de arrecadação e um pico de quantidade de veículos. E para a categoria de 5 eixos, aqui fica difícil de visualizar porque os valores das outras categorias são tão maiores que atrapalham a análise, mas poderíamos fazer o seguinte, deixar apenas no nosso gráfico a categoria que a gente precisa analisar. A gente consegue visualizar com melhor detalhe. Então está aqui. A categoria de 5 eixos teve um pico de arrecadação na semana 9 e teve um pico de quantidade de veículos que passaram na semana 34. Então, com esse relatório a gente consegue fazer essas análises detalhadas por categoria e entender o comportamento dos usuários da rede de rodovias Rodosol. Okay?
Então existem diversas possibilidades de explorar informações públicas disponibilizadas pelo governo do Estado do Espírito Santo, e esse é um exemplo de como é simples utilizar a ferramenta Power BI para conseguir obter informações extremamente valiosas que estão disponíveis de forma pública dentro dos sites do governo. Mas não apenas nos sites do governo, existe no site do IBGE diversas informações interessantes que podem ser valiosas para o seu negócio, e diversos outros sites de transparência do Senado, do Congresso, que também disponibilizam informações relevantes. Bom, espero que tenha esclarecido como utilizar a ferramenta, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.